Tudo bem? Bom, a peça de vocês, eu resolvi gravar essa videoaula porque muitos têm dificuldade na finalização do trabalho. E na sala de arte nós teríamos mais uma aula para fazermos a pintura. Então vamos imaginar que nós estamos lá, ok? Então depois que a sua peça ficou bem seca, ela vai ficar com escutem, ela fica tão dura, muito resistente, tá? Ó, ela fica bem dura. Depois que ela fica bem durinha, que você já deixou ela bem sequinha, você vai aplicar tinta branca sobre essa superfície. Nós estamos olhando aqui os objetos, todos esses objetos eles recebem uma camada em branco antes de seguir para a próxima fase, que é a pintura, que tem diferentes técnicas, como essa que vocês estão vendo aqui em cima, que é o vitrificado, né? Ou essa aqui dos animais, que é a pincelada com textura, ou essa aqui, que a peça foi bem lixada. Todas essas aqui são peças que foram lixadas. Mas antes, foi bom lembrar isso, antes de você fazer a pintura em branco, se você tiver uma lixa na sua casa, passe sobre esta superfície que você trabalhou, né? Essa superfície aqui, que a minha já está branquinha. Essa superfície, passe a lixa para que ela fique bem lisinha. Se você não quiser que ela fique rugosa ou áspera, né? Existe a possibilidade de você só invernizar, mas isso aí nós vamos ver no final. É uma possibilidade, você não precisa fazer a pintura colorida. Tem gente que prefere passar só o verniz, mas lembrando que o verniz é um material que ele pode ser, que ele é tóxico, tá? E crianças não podem utilizar, só com a companhia, né, de um responsável aí, uma companhia de alguém responsável, ok? Então vamos lá. Depois que você fizer essa pintura, lembrando que existe a técnica do papel machê, que é esta aqui, e esta aqui é a técnica do empapelamento, que nós fizemos, que eu expliquei para vocês basicamente como é que era feito, né? Aquele sanduíche em cima de uma estrutura, ok? Esse trabalho que vocês estão vendo, aquele do Papa, é da Madalena Marques, e aqui tem o endereço para que vocês possam visitar a galeria virtual, tá? Fica a dica aí, ok? Então vamos lá. Depois que você criou a sua peça, essa aqui eu vou deixar um bônus para o final, tá? Que você criou a sua peça, que você alisou, que você lixou, né? Quem puder lixar aí, vai passar a camada branca, que é essa aqui, ó, que eu acabei de fazer. A minha eu acabei de fazer. Então você vai criar a camada branca, ok? Essa camadinha branca. Em cima de toda a base que você criou, ok? Aqui, esses slides, estou mostrando de um bonequinho, tá, gente? Mas o tema de vocês é outro. Vocês fizeram o relevo, isso, com uma paisagem que mostrava a fachada, né, da casa de vocês, ou da casa dos sonhos, quem sabe, ok? Em cima de toda a superfície, mas a técnica é a mesma, tá? Em cima de toda a superfície, ok? Depois que você fizer isso, ó, cobri toda a superfície, tá? Depois que eu cobri toda a superfície, eu vou esperar secar tem que ficar bem sequinho, bem branquinho, como essa peça que eu criei aqui, ó, tá? Ó. Como essa peça, ó, por dentro eu ainda não pintei, tá? Você pode fazer diversas peças, né, com essa massa que eu ensinei. Depois que você pintar, você vai fazer a marcação para
a tinta colorida, tá? Neste caso, você já tem o relevo. Se você vai fazer a marcação, são para os detalhes do relevo, como, por exemplo, a porta da casinha, as janelinhas. Você vai fazer o desenho com caneta marcador ou então canetinha preta. Detalhe, a canetinha preta ela borra um pouquinho, então seria interessante você trabalhar com a caneta permanente mesmo. Eu não tenho caneta permanente aqui comigo, que a minha acabou, mas eu estou usando uma caneta que ela é para tecido, também foi bem útil, ok? Depois que eu fiz a marcação, todos os detalhes, eu vou começar com a pintura. Aqui nesse caso, nessa bonequinha que vocês estão vendo, continua-se a marcação mesmo depois da pintura, mas eu sugiro que vocês parem, façam marcação, toda a marcação que vocês querem fazer, para depois iniciar a pintura em detalhes, tá certo? Então daí você vai usar o vermelho, amarelo e azul, trabalha com pincéisinhos bem fininhos para os detalhes que vocês vão fazer. O meu ainda está secando, tá? Comecem a pintura pelo fundo da peça, ok? Pelo fundo da peça, depois você vai para os relevos, tá? Então aqui eu quero um azul claro, né? Ó, eu quero um azul claro. Eu vou aproveitar que minha tinta ela está secando para fazer essa ideia aqui de fusão, tá? No final. Então eu posso trabalhar com diferentes tonalidades. Dá para ver, pessoal? Diferentes tonalidades, ok? E essas tonalidades eu posso gradativamente ir colocando aqui no fundo da minha peça, tá certo? Então, ó. Então, terminei aqui. Eu quero um pouquinho mais de azul, eu coloco. Se eu quiser fazer uma mistura com o roxinho, que eu gosto de colocar o fundo aqui também com roxinho, que é a mistura do vermelho, né? Seria o magenta com o azul, que dá um roxo bem bonito, tá? Eu coloco aqui, eu quero um pouquinho mais escuro. Então, eu trabalho com as pinceladas diferenciadas aqui, ó. Ok? Tons de branco. Quem quiser colocar uma paletinha, tons de branco, para criar já que eu estou trabalhando a paisagem, né? Então, aquela noção de fundo. Eu sei que está batendo muita luz aqui, não dá para ver muito bem, né? Mas você pode trabalhar o forte aqui em cima, ó. Tá? E gradativamente, ó, e puxando, chamando para baixo, tá bom? E misturando o branco. Depois que você trabalhou o fundo, daí você vai trabalhar essa parte aqui, tá? Depois que você trabalhou o fundo, você vai trabalhar o relevo. Deixa secar. E depois, ó, aqui são outras ideias, você pode criar animais, você pode criar no tridimensional mesmo, que aqui vocês fizeram um relevo, né? Quase um bico, ele ficou bem achatadinho. Mas você pode criar personagens, você pode, inclusive, fica a dica aí para vocês, trabalhar com aquele copinho de leite fermentado como base e depois colocar massa de papel machê. E depois que você terminar a peça, você pode colar numa telinha, como essa que nós estamos fazendo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, um outro detalhe. Você, depois de seco, você pode aplicar caneta permanente preta nos detalhes, tá? Então, na porta, no beiral, na janela, onde vocês quiserem colocar. O meu não está seco, então eu não posso demonstrar aqui para vocês, tá? Mas vocês podem colocar aqui onde vocês quiserem, tá certo? Então, pessoal, fica a dica. Quem quiser fazer a pintura dessa forma,
pode fazer, que é uma dica, uma sugestão, mas sempre usem a base branca, tá certo? Ou, no caso, quem for deixar ela com aquela versão mais cru, você pode passar depois com o responsável, com uma pessoa responsável, você pode passar o verniz. Tem um efeito bem interessante também. Tá certo, pessoal? Então, até a nossa próxima videoaula. Mandem a foto, porque esta é uma produção artística. Mandem a foto para arte.cvmpirâmide do saber, @gmail.com. Certo? Um beijo grande e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.